Quando eu era criança, achava que ou você nascia com um talento ou nunca ia conseguir ele. Eu vi os meninos jogando bola muito bem, que nem profissionais, outros conseguindo desenhar, tocar um instrumento, e eu tinha a impressão de que eles já nasciam sabendo de tudo isso. Ou seja, eu atravessei a minha infância sem tentar nada, sem desenvolver nenhuma habilidade nem nada. E eu tinha sido inconscientemente convencido de que ia ser um bosta pra sempre, sem talento e sem solução. Mas pelo visto o mundo tava errado. E hoje eu vou te ensinar tudo que eu aprendi e te provar que você consegue fazer tudo o que você sonha em fazer. Você já deve ter escutado várias histórias e vários ditados populares dizendo que o esforço supera o talento natural. E numa hora dessa a gente até lembra daquela cena lá do Naruto que tá o Rock Lee lutando com o Gaara, mas no final o Rock Lee acaba perdendo, mas de qualquer forma. E aí tem aquele monte de frases de efeito dizendo que o esforço supera o talento natural e etc. E aí no final o Rock Lee perde. Só que isso daí é um anime. Agora a gente vai entender como essa dinâmica funciona na vida real e é muito diferente. Hoje você tem essa concepção que o talento natural vence da constância porque você tá na única fase da vida que essa exceção existe, que é justamente o começo da vida, quando ainda não se passou tempo suficiente para a constância mostrar os resultados. Porque para existir constância você tem que ter o tempo passando, você precisa de ação através de tempo, você precisa de meses e anos acumulados de alguma coisa sendo feita para que gere frutos. No começo da vida, o indicador de sucesso que você tem, ele é diferente daquele que vai vir na fase adulta. Quando você tá no final da infância, no começo da adolescência, o seu status vai ser determinado com o quão bonito você é, o quanto que você se dá bem com as garotas, quão popularzinho você vai ser, se você joga bola bem ou não. E tudo isso vira nada quando você entra na fase adulta. Só que aí acontece um fenômeno que ele é chamado de o reforço positivo. Como ele funciona? Hoje você tem a impressão de que você é um bosta sem solução porque você se compara com os caras que eles tiveram esse fenômeno do reforço positivo logo a favor deles no começo da vida. E que fenômeno é esse, você deve estar se perguntando? Imagina que a gente tem um menino que ele vai interagir com outras crianças pela primeira vez na vida dele. Se essa primeira interação que ele tiver for boa, for positiva, as pessoas aceitarem ele, forem gentis com ele, isso vai gerar um reforço positivo que vai fazer com que na próxima vez que ele for interagir com outras crianças, que ele for conversar com as outras pessoas, ele vá com mais confiança e tenha uma predisposição a ter essa segunda conversa como muito positiva também. Ou seja, você percebe que a cada interação positiva que ele vai tendo, vai acontecendo esse reforço e a autoconfiança dele vai aumentando, e quando ele chega com uma autoconfiança maior para conversar com outras crianças, as chances dele ser bem sucedido também é maior. Ou seja, você percebe que é uma bola de neve infinita que foi determinada com a primeira interação que ele teve. As primeiras interações que esse cara teve determinaram só o sucesso dele a princípio. E adivinha, quando você toma consciência desse fenômeno, você também ganha o poder de mudar a sua realidade, de pegar e adquirir essa habilidade que você acabou não adquirindo lá no início porque a sua primeira experiência foi negativa e você não teve o reforço positivo. Só que acontece que esse fenômeno, ele não se aplica só no âmbito social, nas interações entre as pessoas, ele também se aplica em absolutamente qualquer coisa. E um exemplo que eu posso tacar logo de cara aqui pra você foi lá de quando eu fui fazer futsal em 2012. Foi a primeira vez que eu fui fazer futsal na minha vida. Minha mãe me colocou pra fazer aula experimental lá na escola. Cara, essa história ela é meio humilhante. Por quê? No meu primeiro dia, eu chegava lá e via os meninos fazendo um monte de gol, um monte de manobra, um monte de loucura. E aí eu pensava, mano, eles só levantam da arquibancada e fazem isso acontecer. Eu pensava, eu vou conseguir fazer também. E aí ia lá, eu fazia o meu primeiro chute a gol e eu escorreguei na bola. Escorreguei na bola e caí de costas no chão. E aí, mano, foi ridículo aquele momento. Aquilo estabeleceu em mim uma crença limitante gigante e um mini trauma que ele veio a me perseguir por outros momentos da minha vida, como por exemplo em 2016, que eu fui fazer uma aula experimental de judô. Eu cheguei lá, vi todo mundo habilidoso e me senti intimidado por aquilo e não continuei fazendo judô. E cara, isso me capou por uma grande parte da minha vida, até eu começar a desenvolver a minha autoconfiança e entender que eu sou capaz também de fazer as coisas. Por quê? Quando eu vi os caras fazendo os gols, fazendo as manobras, um monte de bicicleta, não sei o que, eu não enxergava que por trás daquele sucesso, por trás daquele chute bem feito que ele fez, existiam milhares de erros, milhares de tentativas falhas, milhares de fracassos. Só que não, eu só enxergava a superfície, eu só enxergava a vitrine com o sucesso deles. Ou seja, no começo da sua vida, tudo é muito ditado pela primeira experiência que você vai ter com as coisas. Só que conforme o tempo passa e você entende a dinâmica de como as coisas funcionam na vida, é oferecido pra você uma oportunidade de usar a constância e a disciplina ao seu favor pra construir aquilo que não foi construído desde o início. Só que adivinha, aqui as coisas mudam. Por quê? A tendência é de quem tava ganhando até esse ponto começar a perder e quem tava perdendo começar a ganhar. Por quê, Rafael? Eu tô dizendo pra você que aquele cara que era popular, que era bonitão, que era habilidoso no ensino médio, as chances são de ele começar a perder e ele virar um completo derrotado agora na fase adulta. E você deve estar perguntando, nossa, mas como assim? Por que do nada vai acontecer isso? Quando você começa ganhando, você se acostuma a ter grandes resultados, a ter grandes coisas, sem entender o valor por trás daquilo. Então, um cara que nasceu com
com um físico até que bacana, ele não vai entender o que é preciso para construir um físico bom. Em comparação ao cara que começou gordinho, que começou mais obeso e teve que lutar para emagrecer, teve que lutar para construir o físico dele, esse cara sim entende aquilo que tá por trás de você construir um físico, aquilo que determina o sucesso dele nessa determinada área. Ou seja, esse cara que começou bem, que começou vencendo, ele não entende o esforço, o sacrifício que existe por trás desse sucesso que ele tem a ilusão de ter, porque ele começou com uma linha de partida meio favorável. Então, nesse exemplo do cara que ele nasceu com um físico já bacana, a tendência é ele nunca entender que ele precisa viver treinando, que ele precisa ter uma dieta estrita, que ele precisa ter uma disciplina pra fazer academia todos os dias, e ele ir fazendo um monte de porcaria, e comendo tudo de qualquer jeito, e dormindo mal, e bebendo um monte ao longo da adolescência. E com o passar dos anos, se você compara o cara que começou obeso, mas fez as coisas certas todos os dias, com o cara que começou vencendo, começou com um físico da hora, mas foi errando todos os dias, em 10 anos, um vai parecer um atleta olímpico e o outro vai parecer um desleixado, nojento, barrigudo, peidado. Essa é a diferença. Isso é o poder da constância. E uma vez que você entende isso, você começa a aplicar esse fenômeno na sua vida, você passa a ganhar, porque, cara, eu já estive na derrota, só que a partir do momento que eu decidi mudar a minha vida, e acredite, esse momento, ele não é um dia que você fala, não, é hoje que eu vou vencer, eu vou ficar brabo, e hoje eu vou pra academia, vou treinar o dia inteiro e amanhã eu vou acordar épico. Não, é um processo que demora, como eu mencionei. A constância, ela precisa de anos pra mostrar os efeitos. Só que a boa notícia é, se você se esforçar o bastante, se você viver alinhado o suficiente na rotina de campeão, esses anos vão ser bem pouco. Você vai precisar de meses, talvez. A real é que os resultados, eles começam a aparecer depois de meses, se você tem força de vontade suficiente pra estabelecer essa primeira linha de progresso para início de conversa. Só que a sua versão absoluta, a sua versão mais forte, a mais poderosa, ela vai demorar alguns anos para aparecer. E infelizmente é assim que a vida funciona. Uma vez que você começa a gostar do processo, que se esforçar é o natural para você, cara, o caminho ele fica tão bom, tão bom. É difícil de eu te explicar. Você vai ter que confiar em mim e passar por esse período, e você vai perceber que conforme você arruma a tua vida, conforme você vai alinhando as coisas, é muito mais fácil. Enfim, se tudo isso que eu acabei de explicar pra você fez sentido, sinta-se à vontade pra dar uma olhada no resto do conteúdo do canal, porque aqui eu vou estar postando muitas coisas que vão mudar a sua vida, eu vou estar postando técnicas, conhecimentos, inspiração, motivação, tudo que você precisa pra sair de onde você está hoje e chegar na sua melhor versão, na sua versão mais poderosa. Enfim, esse foi o vídeo, uma ótima tarde, uma ótima noite, fique bem.